Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, vocês sabem quem disse essa frase, né? Foi Jesus, né? Agora, para entender essa frase, nós temos que entender também o contexto. A cena diz que 2 grupos se apresentaram a Jesus. Os discípulos dos fariseus e os discípulos de Herodes, nós chamamos herodianos. Na verdade, eram funcionários da casa de Herodes. São 2 grupos que nem tinham afinidade, com ideologias diferentes, né? Os fariseus, eles eram nacionalistas, eles não aceitavam a presença dos romanos na Palestina, por causa dos impostos e também pela própria presença dos romanos, que criavam a dominação. E os herodianos, os funcionários de Herodes, eles eram adeptos e aliados dos romanos. E eles fazem uma pergunta a Jesus, mas por trás dessa pergunta havia uma intenção, né? Uma ironia. Se era lícito pagar ou não o imposto a César. Se Jesus dissesse que era lícito, que tinha que pagar, ele estaria contrariando toda aquela liberdade que os judeus queriam, né? E até a sua pregação. Se ele dissesse que não deveria pagar o imposto, ele também estaria criando uma situação muito complexa para ele, porque aí ele seria condenado pelos romanos, né? E Jesus é de uma inteligência tão grande, né? Porque ele pede a moeda do imposto. E na moeda estava a imagem de César. Um judeu piedoso não deveria carregar uma moeda com a imagem de um imperador, porque a própria lei proibia isso, né? De se cunhar imagens, principalmente de estrangeiros, né? Então os fariseus nem deveriam ter essa moeda em mãos, né? E aí então Jesus, ele diz, né? Dai, pois, então a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de César? Aquela moeda, né? O imposto, a dominação. O que é de Deus? Tudo é de Deus, né? Principalmente as pessoas, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aí está a nossa dignidade. Vamos trazer esta cena, principalmente essa frase de Jesus, para a nossa vida. Aí eu faço uma pergunta que serve para mim, de reflexão, e para você também, que está nos acompanhando. O que é de César em nossa vida que está roubando o lugar de Deus? O que é de César, às vezes, na sua vida pessoal, na sua família, no trabalho, até na igreja, ou nos diversos lugares, que acabam roubando o lugar de Deus? E o que é de Deus, e às vezes nós não estamos prestando atenção nisso, né? O próprio Jesus falou assim, que nós não podemos servir a 2 senhores. Ou nós vamos odiar um e amar o outro, nos apegar a um e a gente se desligar do outro. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E numa outra ocasião, ele falava também, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo, né? Então fica essa reflexão para nós, inspirados nessa posição de Jesus, né? Da gente buscar a Deus acima de tudo, e aquilo que está roubando o lugar dele em nós, da gente ter essa liberdade. É claro que nós podemos ter as coisas, os bens, mas às vezes nós nos apegamos tanto, né? E acaba criando uma dominação em nós, né? Em todos os lugares da nossa vida, né? O que pertence a Deus deve ser devolvido a Ele. O que não é de Deus, nós devemos criar uma liberdade em nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.